Olá, você aí do outro lado. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Onco Podcast, né? Hoje a gente vai falar daquele inimigo que ele é sagaz, silencioso, fica bem ali, aí você não vê, mas ele faz tantas vítimas. É o câncer de colo uterino, né? É algo que aqui na nossa região é metade das mulheres ainda tem difícil acesso para fazer os seus exames, então tem muita dificuldade em enfrentar essa doença. Então, hoje, para tratar desse assunto tão importante para a nossa sociedade, eu trouxe aqui o seu Pacheco, eu chamo de seu Pacheco, né? Mas enfim, o doutor Pacheco, que eu já tenho uma intimidade com ele. Seu Pacheco é oncologista clínico, né? Ele é fundador do Oncocentro de Belém, que hoje em dia é o Oncocentro Belém. E temos também a doutora Thaís Passos. A doutora Thaís Passos é especialista também, enfermeira especialista em oncologia, né? Daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho mais do currículo dela. Mas então estamos com duas grandes pessoas aqui, dois grandes nomes para a gente tratar um pouquinho dessa doença. Vocês querem se apresentar um pouquinho? Acho que primeiro você, que é a nossa convidada, fale um pouquinho de você, um pouquinho do seu currículo para a gente. Muito bem. Então, boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu sou Thais Passos, sou enfermeira, sou formada pela UFPA, sou especialista em oncologia pela modalidade de residência. A minha residência foi na UEPA, realizada no Hospital Filiola. Sou especialista em segurança do paciente também e atualmente eu faço mestrado em enfermagem pela UEPA. Então, o meu maior contato com os pacientes oncológicos, ele se deu na residência. Legal. Legal, Thaís, bacana. Obrigado por ter vindo, entendeu? Obrigada. É um Uma honra prazer pra tê-la gente. aqui com a gente. E eu sou o Fernando Pacheco, como o Nacão aí falou, né? Eu sou oncologista clínico, já milito há muito tempo na área, né? Eu estou com mais ou menos assim uns 40 anos de formado e 33 anos de Ofir Loyola, né? Com uma Nossa, experiência que eu tive muito grande, foi lá no Ofir Loyola. Eu fiz residência em oncologia clínica no INCA, né? Lá no Rio de Janeiro, nos anos 80 ainda, né? E aí, eu estou aqui para poder ver se a gente ajuda alguma coisa a conscientizar a população, né? É um tema assim extremamente importante que vamos fazer o possível, né, para a gente conscientizar as mulheres, né, a se cuidar, né? com E certeza. principalmente aqui na nossa região, né? Que é a região que tem a maior incidência de casos de câncer de colo uterino. Então vamos começar. Eu separei umas perguntinhas aqui. A primeira pergunta para a doutora Thaís, tá? Doutora Thaís, tipo, quais são os dados mais recentes com relação ao câncer de colo uterino, né? Especialmente aqui na nossa região? E já adiantando, por que esses dados são tão preocupantes assim? Certo. Então, nós temos uma estimativa de casos novos de câncer. O INCA, que o doutor falou anteriormente, é o Instituto Nacional do Câncer. E ele lança as estimativas, quantos casos são esperados. Aqui, nós temos, para o nosso estado, 830 casos novos de câncer de colo de útero no nosso triênio, de 2023 a 2025. Quer dizer que a cada ano a gente tem esperado, infelizmente, esse número de casos. E a gente tem um risco estimado de 18,65 a cada 100 mil mulheres, sendo que esse risco ele é maior do que o risco nacional, que é de 15,38. Quando a gente fala dos dados de mortalidade, no ano de 2022, no Pará, infelizmente, houveram 417 mortes que foram ocasionadas pelo câncer de colo de útero. E a gente tem uma taxa de mortalidade aqui no estado de 9,52 a cada 100 mil habitantes. Isso, comparado ao Brasil, né, é muito diferente essa taxa, que é de 4,79. Então, é por isso que é tão preocupante, porque a incidência ela está aumentando e a mortalidade também, especialmente na nossa região. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre por que isso acontece e principalmente como combater essa patologia. Que é o principal, né? A Isso. gente está Certo. aqui para prevenir, ajudar Verdade. as pessoas que estão nos assistindo a falar: nossa, eu preciso fazer isso, isso, isso para que isso não aconteça, para que eu não entre nesses dados, Com certeza. nesses números. Então, a próxima pergunta que eu tenho aqui, que eu separei, é para o doutor Pacheco, né? Eu quero que ele ajude a gente a entender sobre quais são esses sintomas que a mulher, quando ela sentir assim, fala: tá na hora de eu dar uma olhadinha aqui. E o senhor, como um bom oncologista clínico, o que que o senhor tem a dizer para a gente disso? Em relação à fase inicial da doença, né, aquela fase que a gente chama de pré-clínica, né, não tem sintomas. Por isso a Verdade. Aí é o importância. problema, né? Aí é o problema, porque na fase inicial é daquela coisa que a gente chama de NIC, né, Thaís? Isso. Neoplasia intraepitelial cervical. É uma fase pré-clínica que a mulher não tem qualquer sintoma. Então, por isso que é importante fazer o preventivo, né?
Exatamente. né, o rastreamento, né, justamente porque você não tem sintomas. À medida que a doença vai se desenvolvendo, né, aí aparecem sintomas, como, por exemplo, um corrimento vaginal que a mulher não tinha, né, às vezes com odor, um mau cheiro, digamos assim, né, sangramento vaginal Hum. e, e sangramento vaginal e dor durante as relações sexuais. Então, quando acontece esses sintomas, aí a mulher tem que procurar assistência médica e pode ser um problema de câncer de colo uterino. E porque assim, o câncer ele demora um pouquinho a se desenvolver no corpo da pessoa, né? Então, e cada câncer ele tem o seu período de desenvolvimento, né? E falando de câncer de colo uterino especificamente, quando a pessoa Leva descobre anos. isso, ela já tá mais ou menos com quanto tempo assim com essa doença? Por isso que a gente estava aqui discutindo, eu e a Thaís, antes da gente começar o podcast, em relação à periodicidade do exame preventivo, né? Hum, Se deve fazer todo ano, se deve fazer a cada 3 anos, porque da fase inicial pré-clínica até essa doença se tornar com sintomas já e tudo, leva muitas vezes 3, 4, É 5 verdade. anos para acontecer Sim. isso. no máximo 5, Eu no não- médio. Pode acontecer isso. Então, é por isso que é importante você fazer os exames, né? Porque você tem uma janela aí, né, muito grande, né, entre a fase inicial da doença e a fase mais avançada, né? Inclusive, em relação à questão dos sintomas que eu falei, né, nessa fase um pouco, quando a doença já se desenvolveu, né, que aparece sangramento, dor à relação sexual e o corrimento. E quando a doença está muito avançada, quando ela já escapou do útero, que já foi para outros órgãos, aí pode acontecer como todo tipo de câncer avançado. A mulher pode começar a ter emagrecimento, falta de apetite, dores, né? E aí já é uma parte de uma doença mais avançada, né? Quando acontecem esses sintomas. Entendi. Então, o ideal, assim, porque existe aquilo que é dito pela medicina. Olha, faça exame, então, com periodicidade de quantos anos? 5 anos é o ideal? Ou tem que ser tipo, sou mais prevenido ainda, eu quero fazer de ano em ano. É um exagero fazer anual? Quem quer fazer anual, assim? Olha, assim, eu acho que é um exagero. Assim, se você tem, por exemplo, alguns casos que você deve fazer anual, são as mulheres que têm infecção persistente pelo Isso. HPV, não? Porque 80% das mulheres sexualmente ativas, elas Verdade. entram em contato com HPV, elas adquirem o HPV, mas só 20% têm a infecção persistente, que são aquelas mulheres que têm um sistema imune mais deficiente. Essas sim devem fazer o preventivo anualmente. É importante que façam. Mulheres imunossuprimidas Isso. e mulheres portadoras do HIV. Então dê um recadinho para elas logo ali. Olha, Aproveite. não, sim, se você tem uma doença como o HIV, por exemplo, se você é portadora do HIV, se você tem o vírus HPV persistente ou se você está tomando corticóide por uma doença reumatológica, é importante que você faça anualmente. Mas se você não tem qualquer tipo desses problemas, né, nenhum problema de saúde, né, você não tem infecção persistente pelo HPV, e você fez 2 exames de preventivo, todos 2 normais, aí o INCA recomenda que você faça a cada 3 anos o seu preventivo. Ah, legal. Eu tenho umas informações privilegiadas aqui. Eu sei que seu Pacheco trabalha em Castanhal. E obviamente, Castanhal é muito próximo a Belém, né? Mas ainda assim, como todo o interior, tem as suas dificuldades específicas com relação a certos tratamentos, né? Então, qual é a maior dificuldade hoje? Tipo, que o senhor percebe no atendimento dos pacientes de câncer de colo uterino, assim, falando Belém, a dificuldade é uma, Castanhal é outra, se você tá lá no interior como Breves Correlinha é outra. Eu acho assim, Tem. o paciente que está em locais mais distantes, ele tem uma dificuldade de acesso às unidades de saúde, né, onde se trata o câncer, né? Perfeito. Então, são mulheres que têm um resultado positivo, né, Thaís, do preventivo, e demoram a chegar, né, nas unidades de saúde para fazer o O tratamento. resultado demora ou elas demoram a chegar na unidade? Elas têm dificuldades de marcar consulta, né, de ter acesso, né? Não sei se você percebe isso na época que quando você estava lá pelo Ofício Loyola, né? Com Muitas certeza. mulheres estão com, poxa, você teve esse diagnóstico há 1 ano atrás, só agora que você chegou aqui no Ofício Loyola, né? Aí elas vão contar das dificuldades que elas têm, que moram muito longe, dificuldade de acesso, né? E então a gente vê com bastante frequência isso no SUS, né? Mas eu acho que isso também é devido à falta de informação, porque eu acho que a pessoa que tem aquela clareza assim, fala, mano, eu tenho câncer, ou tenho uma possibilidade de ter um câncer.
pessoa que tem, de fato, a informação do que é o câncer, ela vai no outro dia, né? Não, sem dúvida. Faltam campanhas educativas nesses locais aí, né, de conscientização, né, da doença, né? Eu acho que tem que fazer campanha nas escolas, né, Com Thaís? certeza. Nas escolas, nas unidades, nos postos de saúde, né, fazer essas campanhas, né, e tudo, que não se vê muito, né? Então, tudo isso colabora, né, para que o diagnóstico seja tardio, né? Ah, tá. E a Thaís, que é do setor público, né? Como é que tá hoje o nosso setor público, tanto nessa descoberta aí e no tratamento? Como é que funciona hoje? Certo. Inicialmente, na rede pública, a gente tem 3 níveis de assistência. A gente tem o nível primário, secundário e terciário. Quando a gente fala da parte oncológica, a gente tem um plano estadual que fala da parte da oncologia. Quando a gente tem lá no nível primário, que a gente tem a unidade básica de saúde, por exemplo, ali a gente quer fazer a promoção, a prevenção da saúde, fazer o rastreamento também com a realização do preventivo. Então, essas são as principais ações ali das unidades básicas de saúde de todo o estado. Quando a gente vem para o nível secundário, a gente tem uma maior densidade de tecnologia. Então, a gente está ali no nível secundário relacionado, por exemplo, à realização dos diagnósticos, e aí os exames mais específicos para o câncer de colo de útero. No nível terciário, a gente tem os hospitais que vão fazer efetivamente o tratamento do câncer. Ele pode ser relacionado à cirurgia, à radioterapia, à quimioterapia. Eles são serviços oncológicos específicos. Eles demandam muito dinheiro propriamente, certo? E o que eu destaco é que É antigamente o que seria impossível, assim, praticamente, falando de fosse pagar particular, né? Então, é fundamental ter esse suporte o público Sistema nessa. Único de Saúde, a gente estava até vendo várias informações sobre isso, quanto ele é fundamental para as pessoas que não têm o poder aquisitivo, certo, Sim. doutor? Sem Então, a dúvida gente nenhuma. tem, o que eu destaco aqui para a gente na nossa conversa, é que eu observo e percebo que a gente tem, sim, um processo de descentralização. Nossa, deixa que palavra difícil. Eu estou ali tirando os serviços só que estão aqui na região metropolitana e levando para as outras regiões do estado, que ele tem uma extensão gigantesca, Sim. certo? Falando de hospitais de oncologia, a referência estadual é o Hospital Filoiola, onde eu fiz a residência. Mas nós temos aqui em Belém também o Hospital Barros Barreto e nós temos a parte infantil, que não vem tanto ao caso do câncer de colo de útero. Isso aqui é a nível de região metropolitana. Mas nós também temos hospitais estaduais que fazem serviço oncológico. Exemplo, nós temos Castanhal, que é onde o doutor trabalha, o Hospital Regional também de lá, ele realiza tratamento oncológico, e as outras cidades, como Paragominas, Santarém, Marabá, Parauapebas e Tucuruí. Você pensa, nossa, nós temos tantos hospitais que O realizam esse tamanho da nossa atendimento, região, mas para o né? tamanho da nossa região, que tem uma extensão muito grande, mesmo que tenham todos esses centros, ainda carece da chegada desse paciente mais precocemente. Então, o que nós temos, infelizmente, eu falo do caso que eu vivenciei mesmo na residência. Às vezes, os pacientes chegam no estágio muito avançado, que a gente chama de metástase. Infelizmente, a doença ela já foi para outros locais, que é o que a gente não deseja. Então, existe uma rede, o que é importante a gente falar, ela é bem estruturada, ela está melhorando, ela já está muito melhor do que nos anos anteriores, mas a gente ainda precisa de mais incentivo. Precisa melhorar, né? Precisa melhorar ainda mais essa rede para apoiar essas mulheres e para prevenir e também tratar o câncer. É muito difícil falar dessas dificuldades e não falar do quanto ainda a pobreza no nosso estado vai influenciar nisso, né? Eu já tive o privilégio de fazer alguns documentários especificamente para o SUS, como eu estava contando para você, irmã Nicoré, e às vezes a distância ela é algo relativa. Por exemplo, você que está aqui no bairro que a gente está em Nazaré, mas aí a pessoa que quer ir aqui em, sei lá, no Marizal é próximo, ali em São Brás, e a pessoa não tem uma passagem de ônibus, é uma realidade, parece absurdo pra gente. Fala, como essa pessoa não tem uma passagem de ônibus? Acontece muito isso no Pará, que às vezes eu tive relatos, né, entrevistando alguns moradores, de que a pessoa fala, não, tem unidade de saúde lá de Manicoré, especificamente, né, eu fiz em outros locais, mas a pessoa falando assim, mas às vezes a gente que não tem a gasolina pra botar no barco pra ir lá, pra fazer um tratamento. A pessoa passa mal, tipo, ela tem até o veículo, mas ela não tem o combustível. Então, é muito complicado, né? Talvez quem mora em grande cidade não imagine que existe uma realidade assim que é tão absurda. Eu mesmo que sou daqui, quando eu cheguei lá, fiquei surpreso. Falei, mano, verdade. Parece que sai da bolha, né? Sim. Como eu nunca pensei nesse tipo de dificuldade, entendeu?
E lá em Manaus eles criaram algo que eu achei sensacional. Eles fazem uma conferência, aí chamam todo mundo da região, aí enche uma quadra de gente, aí eles discutem, né? Falar o que que você acha que pode melhorar aqui na saúde? Isso é o SUS que faz isso. Legal. Aí o cara deu uma ideia lá que era de criar uma ambulância. Era uma lancha, que Uhum. na lancha tem consultório para atendimento odontológico e tudo. E os médicos e dentistas vão até os locais para tratar as pessoas. Eles chamam de lancha, mas na verdade é tipo um grande navio, assim, é bem estruturado. E Eu eu acho acho que esse tipo de solução é que mais falta, né? Pensar especificamente para essa região específica, porque a dificuldade não, é isso que você diferente lá. falou é uma coisa que veio na cabeça também, que ele está falando, é de você pegar unidades móveis, equipar com tudo para fazer o rastreamento preventivo, né? Ir lá nas comunidades ribeirinhas, Com né? certeza. Quilombolas, né? Indígenas, e você, né, com essas unidades móveis e fazer o preventivo no local deles, eu acho que é uma coisa assim bem legal também, que pode ajudar a, a controlar, né, o câncer do colo uterino, que ainda está muito longe, né, de controlar o câncer aqui no Brasil. Tá, é uma vergonha, né? Nossas taxas são vergonhosas, que a Thaís falou aí no início, né? Nossas taxas perto do sul do Brasil, do Sudeste, né? Que bem preocupante. Se a gente enfrenta problema em conscientizar as pessoas que falam a nossa língua aqui, imagina, falando de povo indígena, a gente ainda tem que pensar, teria que fazer um material educativo para o dialeto deles, para Sem que dúvida eles nenhuma. entendam. Então, levar isso tem mais dificuldade É ainda. mais Mas dificuldade ainda ainda. assim, eu acho que o governo tinha que pensar nisso, né? Deve ter alguém ali Sim, pensando, a gente sabe Com que é certeza. difícil. com certeza. E as campanhas, tem uma pergunta aqui pro seu Pacheco, que estava separadinho, assim. Acho que essas campanhas educativas, né, já que a gente estava falando disso, né, elas têm atingido esse objetivo aqui no estado? Os números provavelmente estão dizendo que ainda não, né? Mas como é que o senhor percebe, assim, a receptividade da população, especificamente? Porque Olha, ainda tem essa questão, né? Tem gente que faz campanha, a gente mesmo faz uma campanha aqui, mas nem todo mundo adere, é, infelizmente. vamos falar qual é o objetivo principal das campanhas educativas. Maior Conscientização. cobertura do rastreamento, né, do Perfeito. preventivo e da vacinação, né, que está gratuita nos postos de saúde, a vacinação contra o HPV, né, que é o principal causador, né, do câncer do colo uterino, é o vírus HPV. Então, essas campanhas educativas têm que visar principalmente atingir, né, maior cobertura, né, de exames de Papa Nicolau, que é o exame preventivo, e também ajudar a vacinação, né? Vacinação das mulheres, principalmente o público-alvo, né? Que são mulheres de 25, né, a 65 anos, né? Que tem que fazer a vacinação. Mas Ou, existe desculpa, muito... 64. né? Não, isso é o preventivo. A Isso. vacinação são os nossos adolescentes, né? De 9 a 14 anos, meninos e meninas. Desculpa, e o preventivo, que o público-alvo são mulheres de 25 a 65 anos. Mas Isso. ainda tem muita barreira cultural e preconceito com relação à Tem. vacina, né? Tem muita A barreira gente cultural em ouve. relação à vacina ainda. Inclusive, a Thaís estava falando, né? Que acha que a vacina, né, Thaís, vai estimular o início precoce da atividade sexual, que a vacina tem Nossa, Jamais. como é efeito que é? colateral, né? Jamais. Jamais, isso aí é tudo mito, né? Mas isso existe, mito está incutido Quais são na os maiores cabeça. mitos? Bora logo citar aqui, já que Com a os gente está maiores. falando disso. Quais são os maiores mitos relacionados à vacina especificamente? Vocês falaram dois aqui, creio eu, né? Isso. A pessoa achar que vai estimular a atividade sexual de forma mais precoce. Vacina dói. Isso. E a gente tem, na verdade, um tópico sensível que é a situação de atrelar a partir do início precoce da vida sexual, mas isso já em si, falando da mulher especificamente, ele já é um problema se falar sobre isso. Então, já é um tabu na sociedade para as famílias falarem e conversarem com seus filhos, com as crianças, como o doutor falou, de 9 a 14 anos. Antes tinha uma diferença, primeiro meninas, primeiro meninos, depois meninos, mas enfim. O que se deve saber? Tanto meninas quanto meninos devem ser vacinados para proteger a mulher de câncer de colo de útero. E também esse agente protetor de ambos serem vacinados é muito importante. Mas os tabus, eles estão relacionados à parte religiosa, porque a gente pega também Hum. na situação que envolve a sexualidade em si, essa sexualidade precoce. Nós temos os fatores culturais propriamente, mas também a gente tem uma situação que está relacionada ao nível socioeconômico mesmo das pessoas, da educação delas. Então, Sim. também é importante a gente falar sobre isso.
E teve uma situação que eu ouvi vocês falando, na verdade, que quando começaram a vacinação, existiram alguns casos, né, que tiveram, meu Deus, como é que a gente chama? Reações. Algumas Né? reações. E muita gente já, desde quando aconteceu isso, já meio que se bloqueou para vacina. O que você tem a dizer com relação a isso, especificamente? Existem efeitos que podem acontecer, mas o que é que a gente tem que falar, doutor? A vacina é Segura e segura, eficaz. eficaz, segura, Hum, testada anteriormente. Então, o serviço público ele é muito efetivo nessa parte da vacinação. O que é que a gente precisa agora da população? A gente sim. precisa aumentar o que a gente chama de cobertura vacinal. Sem dúvida Sem nenhuma. dúvida nenhuma. Isso vai ser um fator que vai ali promover a prevenção do câncer de colo. Nossos números eles vão baixar. A gente só precisa ali ter forte essas campanhas propriamente. E a gente sabe que, falando disso, né, dificuldade de acesso, né, quais são as maiores dificuldades, assim, os maiores desafios enfrentados para implementar de fato esses programas preventivos e educativos, assim, não parar como um todo, principalmente naquelas áreas lá que a gente já sabe Mais que o remotas, acesso né? é muito mais difícil, né? Certo. A gente estava falando sobre os povos tradicionais, né? Os indígenas, quilombolas, que vivem mais isolados. Então, um dos pontos que eu coloco como desafio seria alcançar essa população também. Alcançar os ribeirinhos com informações acessíveis para eles. Então, os desafios são voltados para levar a informação de maneira que eles consigam entender propriamente qual é a importância, explicar de maneira clara qual a importância do preventivo, qual a importância da vacinação, quebrar essas barreiras que a gente tem linguísticas, mas não só as linguísticas, a gente tem ali o espaço, né? Essas longas distâncias que precisamos enfrentar. Então, nessa parte do serviço público propriamente, é chegar aonde a população está. Porque é muito fácil a gente falar aqui na capital, mas nas áreas mais distantes, as pessoas realmente não têm acesso à informação. Muitas vezes à internet, porque é um veículo que ela ajuda muito a disseminação de informação, como a gente está fazendo aqui. Mas em alguns lugares a internet não chega. Então, as pessoas propriamente precisam chegar a esses locais para implementar essas medidas educativas e também de prevenção. Fiquei com uma dúvida agora, de leigo, eu não sou o único leigo aqui na mesa. Se eu isolo um grupo, especificamente, digamos que existe uma tribo de índio que está totalmente isolada ali, não tem nenhum contato com o mundo exterior, né? Ainda assim, existe a probabilidade de chegar. A gente sabe que existem doenças que elas não precisam de fato de contato, de contágio, e o câncer tem seus, como é que eu posso dizer? Tem as suas particularidades de a pessoa se alimenta mal, mas se Isso. só tá isolada, Eu é acho que possível chegar ao não. câncer de colo Não, uterino nesse não, eu não local? acredito. Se é nesse caso, Especificamente de colo uterino. especificamente, Do não. Se câncer você de está colo falando uterino. de populações indígenas isoladas, sem contato com o branco, como dizem, né? Sim. Sem contato com o branco, não vejo necessidade de atingir esse tipo de população. O que você acha Eu acho que tem sobre que isso? ser uma. O leigo que pensou agora aqui não tá. Quando a gente fala da parte da oncologia, é sempre bom lembrar que a gente tem o HPV. Ele Pois é o é. principal. Ele é nosso vilão principal do câncer de colo de Certo. útero. Mas a gente não pode pensar exclusivamente no HPV, né, doutor? A gente tem que pensar também que pode acontecer devido a outros fatores. Mas uma coisa é certa, é muito difícil, é pouco provável. E também é pouco provável que exista uma população Sim, isolada hoje em sem nunca dia. ser sensibilizada contra as outras pessoas. Não, e hoje em dia achar esse tipo de Não tribo, existe, né? né? Nem existe mais. É né? difícil. De vez em quando aparece nas mídias aí, né? Eu vejo, eu tô tirando o que eu vejo Não, aqui realmente de vez em ali, quando aparece mesmo na mídia, mas né? deve ser dois, Algo enfim. remoto. Sim, sim, sim. A gente tem que pensar mais na população que ela tem dificuldade, mas tem interação. Enfim, então a gente vai precisar olhar para essa população que está mais longínqua, que a gente diz, mais Sim. distante do centro. Eles precisam, né? Bem mais. É assim, a gente tava falando agora também, eu acho que tem uma pergunta aqui que já estava separada, mas creio que tenha sido respondida. Então, se vocês quiserem colocar algo a mais, né, com relação aos métodos, né, quais os métodos preventivos são considerados mais eficazes contra o câncer de colo uterino e qual a importância real da vacinação? Eu acho que a gente chegou a pontuar tudo, né? Chegamos, Com relação essa a aí nós isso. discorremos, né? Aí eu tenho uma outra pergunta aqui. É interessante também a gente falar da prevenção. Durante as relações sexuais também pode prevenir. Sim. É O HIV importante, é muito importante importante. pontuar isso daí, né? Uso preservativo, né? Isso. E tudo.
E não a promiscuidade, né, sexual, né, também, né, é um fator também. E a gente falou ainda agora, a gente estava falando das campanhas educativas, né? Dos programas de prevenção, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o rastreamento no Pará. Quais são as dificuldades que a gente são praticamente as mesmas, né? Isso. Mas quais são os maiores problemas logísticos enfrentados pelo SUS, né? Que é quem está atuando de forma mais eficaz, assim. Não sei se é eficaz, mas que tá atuando, Está buscando. atuando, está buscando. Relacionado ao rastreio propriamente? Unicamente ao rastreio. Tá, o rastreio é feito por meio do exame preventivo. Nós temos alguns problemas relacionados ao quantitativo propriamente das equipes de saúde e da capacitação delas. A gente estava falando a respeito disso. Não é interessante só fazer o preventivo, o mais importante é pegar este resultado e que a ação do preventivo seja feita de maneira correta, os procedimentos todos adequados, com o material necessário. Então, precisa de material, isso é importante. Precisa de alguém capacitado para estar ali e realizar esse exame e propriamente E tem fazer a leitura técnica, tem isso, a técnica para técnica do. coleta correta do Isso. É mesmo. preventivo, E tem. como seria, né? A gente sabe que é o Papa Nicolau, porque é uma coisa, precisa fazer uma ressonância. A máquina é gigante, é difícil de levar. E como seria esse exame? É tão difícil de levar esse exame assim aos locais? Não é propriamente difícil quanto quantitativamente, financeiramente falando, o Sim. material é barato, mas a gente tem ali uma técnica que envolve a coleta de células, certo? Então a gente vai coletar a célula com espátula e com uma escovinha, uma palavra É, mais propriamente isso. feita para isso. Para nós leigos. Isso. Então, o colo do útero, imagina que ele a gente tem aqui o colo do útero e a gente vai fazer a coleta de células, tanto da região externa quanto Pode da fazer para essa região. câmera, por favor? Posso fazer com essa mão? Pode. Então, imagina que a gente tem aqui o colo do útero. É preciso primeiro visualizar esse colo. Então, vai ser colocado um espéculo. Depois disso, a gente vai precisar coletar as células, tanto da região externa quanto da região interna. E aí, quem vai fazer esse exame, que é o profissional da saúde, ele precisa estar habilitado e fazer corretamente. Porque uma realização inadequada vai gerar uma leitura inadequada. Então, é por isso que a E gente a mulher fala desse relaxa, acha que processo. não Isso. tem, né, que não tem a doença, né? Mais um Então- motivo para não esperar os 5 anos, né? Para Isso. fazer Os 3 anos. São E- 3. 3. Depois a gente vai conversar sobre essa parte do É. rastreio. Mas eu acredito que uma das barreiras é importante falar sobre isso, a capacitação dos profissionais que devem ser permanente. A gente tem o que a gente chama de educação permanente em saúde. Ela precisa sempre estar ali, sendo voltada para isso. E esse desafio é isso: implementar as equipes, o material necessário, realizar efetivamente e ter a união desses níveis de atenção. Porque o nível primário sozinho ele não consegue. Ele precisa do nível secundário para fazer toda a análise, leitura adequada. Acredito que seja voltado para isso também. Inclusive, tem uma pergunta aqui que tem muito a ver com o que a gente acabou de conversar, né? Tipo, qual é a recomendação atual sobre a periodicidade, né, do exame Papa Nicolau? Você deve fazer de ano em ano, é exagero? 3 anos, 5 anos? E a partir de qual idade deve ser realizado? Eu e a Thaís, Essa daí eu e a Thaís, nós divergimos um pouco sobre Com essa certeza, questão. mas eu acredito totalmente na sua experiência. Não, sim, sim. Assim, posso mudar a minha opinião? Eu acho que eu vou estar contigo. Olha Eu aí. acho que aqui no Norte deve ser feito anualmente, né? Isso. Apesar de o INCA recomendar fazer anualmente, NACA, só para as mulheres que têm a infecção persistente pelo HPV e estão imunossuprimidas. Essas devem fazer anualmente. Mas se uma mulher... Primeiro que o exame deve começar aos 25 anos, Exato. certo? Primeiro ponto, começar aos 25 anos. E Mas depois... lembrando que a pessoa já tomou a vacina lá atrás, né? Com Tipo, certeza. falando do exame Não, já depois. sim. E começa aos 25 anos. Depois de 2 exames negativos, o INCA recomenda que essa mulher, né, faça a cada 3 anos. Mas a gente diverge um pouco sobre isso, dessa recomendação do INCA, né, Thaís? Acho que tem que fazer anualmente, entendeu? É mais seguro. O Ministério em si, ele fala todas essas recomendações, mas a gente tem que ter cuidado também para a mulher se conhecer, verificar os sintomas, mas o Ministério da Saúde, ele recomenda isso a nível nacional. Mas olha como estão os nossos índices. Então a gente precisa se preocupar com isso também. Acredito que seja importante. E sempre reforçar que o Ministério ele faz essas recomendações por meio dos exames que eles fazem, dos estudos, das pesquisas. Então, eles pesquisaram, eles falaram que era seguro, como o Dr. Pacheco falou, fazer depois de 2 exames negativos a cada 3 anos.
certo? Ah, perfeito. Então a gente reforça sempre. É sempre importante reforçar que esses dados eles não vêm do nada. Essa periodicidade é feita em cima dos estudos, propriamente, né, doutor? Eu acho importante também a gente enfatizar aqui, né, Thaís, que a cobertura, né, do rastreamento, do preventivo, que você falou no início aí, eu posso te corrigir? Você Deve. falou em 50%, mas infelizmente está com menos de 20%. É mesmo. Infelizmente. Eu falei em Você 50. falou em 50%. Meu Deus, porque aqui, ó, tá. Cerca de metade das mulheres da região ainda não realiza regularmente o exame preventivo. Então, É menos? é menos de 20%. Nossa, Menos de porque aqui é. 20%. É complicado. Obrigado, inclusive. Muito Aí, obrigado. como mulher, eu posso entrar na situação de como a gente faz esse exame. Ele é um exame um pouco invasivo. É importante lembrar que Se a influenciar, mulher né? ela precisa Tá na ter posição ginecológica, isso, né? e já Tudinho. ter tido relação sexual. Sem dúvida. E não pode ser feito em mulheres virgens, certo? Então tem que Com ser certeza. reforçada essa parte também. Toda a informação ela é importante. Ela é questionada antes, faz um questionário para saber todas essas informações. Entendi. Mas esse rastreio está baixo porque algumas mulheres têm medo, receio de fazer o exame. Às vezes, vocês podem até achar isso um pouco sem conexão, mas às vezes os próprios esposos, os companheiros, por essa resistência, masculinidade, eles proíbem as mulheres de porque fazerem. tem que ficar na posição ginecológica, vai se expor a um homem Exatamente. e os maridos proíbem. Não é brincadeira. Simples é verdade. assim. Também é uma falta Simples de assim. conhecimento, né? Falta de É, conhecimento. Falta de conhecimento. Sobre a situação. É Então é verdade. importante a gente falar sobre isso para que isso seja quebrado e saibam que esse exame ele não é feito à toa. Ele tem um fundamento muito, muito, muito importante. Não estou sentindo nada, por que eu vou fazer lá? Exatamente. Elas pensam assim. Já filosofando um pouquinho, né? A pessoa acha, ele acha que isso aí é o amor. Muito pelo contrário, se você ama, eu te amo tanto que mesmo com ciúme, mesmo com toda segurança, eu quero que você vá. Com certeza. Né? Enfim, filosofando é ótimo, né? E seu Pacheco, vamos lá. Você pode explicar pra gente aqui, né? Quais são as opções de tratamento disponíveis, né? Tanto para mulheres diagnosticadas em estágios iniciais, quanto aquelas que já descobriram com um estágio mais avançado, assim, falar descobrir ainda está no estágio inicial, tem cura, já tem 5 anos de doença. Lembra que eu falei para você naquele estágio inicial pré-clínico? Lembro. Que Ele não lembra. Que a mulher não sente nada e a doença é detectada pelo exame de rastreamento, de preventivo. Nessa fase aí, o tratamento é iminentemente cirúrgico. E tem que ser feito através de uma cirurgia dita oncológica, que consiste na retirada do útero, dos fixadores do útero, que são os paramétros, e dos linfonodos pélvicos. E tem que ser feita por cirurgião oncoginecologista. Chama o Calabria quando fala assim. Chama o Michel Calabria. Chama o Michel Calabria, que ele Michel faz. Calabria, para quem não sabe, é nosso time lá do Oncocentro, né? Então, na fase inicial, é cirurgia. Né? Quando a doença está um pouco mais localmente avançada, né? Aí a cirurgia já não é tão boa porque vai implicar muitas morbidades. Né? Então, a radioterapia associada à quimioterapia é o melhor tratamento. E a droga que se usa é a famosa cisplatina semanal, junto com a radioterapia. E também, as pacientes precisam também de uma segunda fase nessa doença, essa fase localmente avançada, que é a braquiterapia intravaginal, que é aí que vai garantir a cura dessas pacientes. São 3 a 4 inserções, né, de uma fonte radioativa intravaginal. Entendeu? Então, na fase inicial é cirurgia, na fase localmente avançada é a quimio junto com a radioterapia, e na fase mais avançada da doença, que a gente chama de metastática, quando ela já atingiu outros órgãos fora do útero, aí é a quimioterapia. E também, não só a quimioterapia, como outras drogas mais modernas, né, como os antiangiogênicos, né, e a imunoterapia. E que semanal? Infelizmente, não. Que infelizmente não está disponível no SUS, né, Thaís? Não. É muito restrito. Os tipos de... Porque são drogas extremamente caras e quebram o sistema, né? A gente sabe disso, né? A gente entende consegue também, não consegue. Essa parte da imuno ainda está muito em desenvolvimento na parte dos hospitais públicos, propriamente. Com certeza. Entendi. Eu acredito que a nossa área é mais essa parte do tratamento, mas o principal é prevenir. Mas sim. se não conseguir... Ninguém quer que chegue nessa fase. A gente quer rastrear e justamente detectar a doença numa fase inicial em que os índices de cura são
altíssimos, né? E esse tratamento que ele é invasivo também, que o senhor falou, tipo assim, é um bom argumento, né, pra quem tá vendo. Você não quer levar sua esposa uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, se ela tiver a doença, ela vai ter que Sem ir dúvida com nenhuma. recorrência ou não, tô falando besteira. Não, você tá certo, né? Eu acho que isso aí é um simples Infelizmente. preventivo, né? Vai evitar todo esse transtorno, né? Para a Isso. mulher, né? Que sofre dessa doença. É importante a gente falar também que envolve toda essa parte da autoimagem, de como ela se reconhece e dos problemas que, infelizmente, o tratamento ele vai causar. Não tem como, mas existe a probabilidade de cura. Quanto mais precoce for essa descoberta, né, esse diagnóstico, Sem nós dúvida temos o nenhuma. tratamento. Mas é importante o que o doutor falou, que lançamos mão de muito tratamento, muitos tipos de tratamento. Isso que é importante, não. Enfermeira, digamos que a SUS chegou lá, deu tudo certo, maravilha, tudo certo entre aspas, né? Aí a paciente foi diagnosticada. Como é que funciona essa jornada dessa paciente dentro do SUS, né? Acabou de ser diagnosticada, como funciona? Quais são os passos? Certo. Essa é uma pergunta que muitos Uhum. profissionais até desconhecem, então que é importante a gente saber dessa linha de tratamento. Hoje, a partir do momento que você tem um diagnóstico positivo, né, por todos os exames que são feitos, a gente tem o sistema de regulação. Então, é 100% regulado esse atendimento. Quando eu falo regulação, é que, lembram dos 3 níveis que eu falei para vocês? Sim. Lá no nível primário, a gente tem como ter a comunicação. Então, lançando mão de todos esses exames positivos, o que isso é muito importante, para entrar no nível terciário, precisa ter caracterizadamente o câncer já definido, e ele vai aguardar, no caso, na espera relacionado a ter o atendimento com o especialista, um médico especialista na área. Então, precisa ser regulado pela atenção primária. Ele vai levar os documentos e vai aguardar essa regulação. Thaís, você falou na regulação. Isso é importante Isso. que a população saiba como é que faz, onde o paciente vai para fazer a Isso. regulação. Ele procura o quê? Um posto de saúde, uma Exatamente. UPA, né? Boa. Boa. A Hum. gente vai preferencialmente na unidade básica de saúde. Ele vai ter a comunicação direta com a regulação, com o centro de regulação. O que a população precisa saber é que depois desse resultado positivo, ele vai encaminhar os documentos e na unidade básica vai se fazer a comunicação. Quando já tiver todo regulado e com o perfil que a gente fala, Ele fica com um então, protocolozinho, isso, Thaís? ele fica com um protocolo e ele vai Sim. aguardar. Ele vai receber a ligação e vai dizer onde é que ele vai receber essa consulta, qual horário, tudo direitinho. Isso Então, demora mais ou menos quanto Eu isso- já ia perguntar, né? isso. Você acha que Não vai, eu não tenho como estipular para vocês em Mas dias. melhorou, não foi, Thaís? isso Melhorou daí? bastante. Melhorou Depois bastante, da né? regulação, Melhorou melhorou bastante. bastante. Porque agora a gente tem um direcionamento, um fluxo único. Eu não tenho como dizer para vocês em dias, mas o que eu tenho como garantir é que essa consulta com o Não especialista, passa de um mês. ela não demora. Ah, que bom. Não passa de um mês. Isso, ela não demora. Que bom. Qual é o nosso problema? Nossa fila para o tratamento. Isso Isso, pode é. sim Isso demorar. sim, isso Não pode posso demorar. mentir que pode demorar sim algum tempinho, Esse é um alguns problema meses. nosso da região, já que os números dizem isso, ou é um problema geral? Vocês têm como, Acho que é como geral. falar? É um problema geral, Não. Ah, mas tá. a gente tem essa linha, esse fluxo. Então, imagina que pela regulação agora não existe mais essa questão de... existe a fila única, né? O fluxo. Então, a gente vai receber esse positivo, vai ser encaminhado para a unidade básica de saúde de preferência. Thaís, eu tô na UPA. Vai ter como ter essa comunicação? Eu vi com meus próprios olhos que sim, mas a preferência é a unidade básica. Porque quando eles estão em unidade de pronto atendimento, na UPA, eles estão ali já tendo sintomas muito intensos. Foi o que eu presenciei. Então, eu estava na preceptoria, tinha uma paciente, infelizmente, já com todos os diagnósticos positivos, e eles conseguiram, por meio da regulação, que ela tivesse a consulta. Então, ela saiu da UPA e foi lá consultar no hospital de referência. Isso é possível. Mas a gente não quer isso, né? Porque ela já chegou num estágio mais avançado, tentando tratar outra coisa, quanto na verdade... Mas a regulação é UBS mesmo, né? Isso, é UBS, comunicação com a regulação e com o hospital de E referência. com os hospitais de referência. Tá certo? Perfeito. Então, esse é o caminho. Qual é o caminho? Unidade básica, referencia e vai lá para o seu atendimento. Depois que ele passa com a consulta, com o médico especialista, ele vai definir o tratamento dele, que foi especialmente o que o doutor falou. O que é que ela vai ser feita a partir do estadiamento? Sem Essa dúvida. palavra é um pouquinho difícil, mas estadiar é dizer mais ou menos onde está A extensão da doença. extensão da doença.
Entendi. É como se eu vou fazer um mapinha, ela tá no nível Isso. X. Nós temos 3 níveis de estadiamento, né? Que nós temos o nível 1, doença inicial, aquela pré-clínica, detectada pelo preventivo. Temos o estágio 2, que é aquela doença localmente avançada, que eu falei que trata com radioquimioterapia. E temos o estágio 3, que é a doença metastática, né? Que já fugiu do útero, já atingiu outros órgãos. Isso. Entendi. Muito obrigado. Exatamente. E com o avanço, existe algum avanço recente na tecnologia que tenha ajudado nessa Como eu prevenção? falei antes, né? Na tecnologia que você está falando, na doença avançada, né? Doença avançada é aquela que já está metastática, né? A base é a quimioterapia, mas nós temos outras drogas, né? Importantes que impactam no prognóstico dessa paciente. Lembrando que o paciente que está nessa fase da doença metastática, ela é incurável, não tem como curar, mas tem como melhorar o prognóstico, né? A base é a quimioterapia, mas existem os antiangiogênicos, né? E existe a imunoterapia, né? Que são os grandes avanços. Ah, que bom. E como é feito esse acompanhamento multidisciplinar, assim? Eu sei que lá no Concentra a gente tem uma equipe completa também. Temos enfermeira, temos farmacêuticos, temos nutricionistas, fisioterapeutas, graças a Deus. Em relação ao câncer de colo uterino, a parte multidisciplinar tem que envolver o cirurgião. Na fase inicial, ele vai atuar na cirurgia oncológica. O radio-oncologista, que é uma outra especialidade, ele faz Sim. residência só em radioterapia. E tem um oncologista clínico, como eu, que faz um treinamento só para quimioterapia e afins, entendeu? Então, do momento que o paciente faz o tratamento, que já está tratada, vamos falar assim, a mulher já está tratada, quem ela vai procurar? Eu acho que tem que ser feito um acompanhamento com o oncoginecologista, que essa mulher Perfeito. precisa fazer um toque vaginal, e o oncologista clínico, a gente pode fazer tranquilo, mas no nosso ambulatório, isso é feito mais com os oncoginecologistas, né, Thaís? Então, um oncoginecologista experiente, ele sabe pelo toque após o tratamento se aquela doença está voltando ou não. Nossa. Porque uma ressonância, né, Thaís, não demora um bocado? Demora Pelo demais. SUS, demora demais. Então, se pelo toque dos dedos, o médico sente se aquela doença está voltando ou não. Um oncoginecologista experiente, ele sente isso. E às vezes a gente sente um pouco de dificuldade. O paciente vai na consulta com o oncoginecologista, eu pergunto, e aí, ele fez o toque na senhora? Ele disse, não, doutor, ele só me consultou, mas não fez. Mas ele sempre precisa melhorar essa adesão dos colegas da oncoginecologia para fazer o toque para detecção de recidiva da doença. Interessante. Mas, E em geral, nesse, eles fazem. São poucos que não fazem, entendeu? e nesse tratamento já da equipe multidisciplinar, como é especificamente o papel da enfermeira oncológica, assim? Onde é que Muito você bem. entra? Eu quero entender Certo. um pouquinho mais. Então vamos lá. O doutor falou toda a parte do tratamento, efetivamente, né? Ele vai fazer a cirurgia, mas existe também o pré, o pós e até no Sim, momento. Então, falando da equipe multi, todos os profissionais eles são muito relevantes para com nós. certeza. Cada um do seu jeito, da sua maneira, vai ajudar essa paciente a lidar com essa doença. Quando eu falo da enfermeira oncologista, ela vai acompanhar a paciente no seu fluxo de tratamento. Especialmente no pré, ela vai buscar fazer uma avaliação criteriosa, verificar o que é que pode ter de complicação para essa mulher, porque cada paciente ele é único. E durante a cirurgia ele vai ali auxiliar também em todo o processo cirúrgico. Mas quando a gente chega no pós, acredito que seja um momento muito importante, porque a gente vai cuidar dessa ferida operatória, dentro do hospital, fora também nos postos de saúde, mais especificamente na parte da onco a gente tem todo esse cuidado do manejo pós-cirúrgico. Além disso, a gente está efetivamente tanto na rádio quanto na quimioterapia. A enfermagem ela está em todo lugar. Sim. Então, eu tive a experiência também na parte específica do OFI que trata da parte ginecológica. Então, fiz acompanhamento na radioterapia, com todas as orientações para essa mulher não sofrer quanto à questão da radiodermatite, que é uma palavra um pouquinho complicada, mas a radiação ela pode sim trazer algum probleminha na pele. Eu vou ali orientar essa mulher para, no fluxo de tratamento, ela ter a menor taxa e probabilidade de complicação possível. Então, qual é o papel do enfermeiro oncologista? Ele vai cuidar dessa mulher. Ele vai dar as orientações necessárias que ela precisa ter para ter efetivamente um bom curso de tratamento. A gente vai complementar ali. Além disso, a gente tem os outros profissionais. Eu vou agregar aqui um profissional muito importante para nós, que é o psicólogo. Sem Ela dúvida. precisa. Essa mulher, que está pós-tratamento, que infelizmente às vezes teve que perder, né, o órgão, precisa de acompanhamento psicológico para
conversar com ela e melhorar esse perfil também. Dá um alívio que a gente fala, É né? verdade. Então a gente pode conversar da maneira que quiser, que Nutricionista, né, puder. Thaís, Com também, né? certeza. O Nutri na parte Parte nutricional. nutricional. E aí a gente tem todos os outros profissionais maravilhosos. E na parte do SUS é importante falar do assistente social, Sem dúvida, é porque fundamental, o né? assistente social no SUS ele vai direcionar a parte operacional mesmo. Você não falou no início do problema financeiro. Sim. A gente precisa desse custeio, às vezes as pessoas não têm. Então, o assistente social é o profissional que vai ali Às vezes o paciente não ajudar tem ele. nem acompanhante para vir, tá sozinho, não Isso. tem ninguém, aí o assistente social vai atrás de um vizinho, vai atrás É ele, Já é ele. aproveitando o gancho, de que maneira essas situações socioeconômicas assim influenciam no tratamento? Já que você tocou, Já que eu explicou. toquei nesse assunto, ela influencia na impossibilidade de, às vezes, seguir tratamento, né? Diagnosticar muito tarde, pelo custeio propriamente. Mas é importante falar que esses pacientes oncológicos, eles temos legislações específicas para isso e ele tem sim direito a o famoso receber TFD, né? o TFD que o doutor está falando, é o É. tratamento fora do domicílio. Ele, Sim. pelo SUS, ele precisa receber esse dinheiro para ele poder fazer o seu Para tratamento. passagem, para Que hospedagem. legal. É, que e legal. imagina Tem, o governo só, dá isso daí. precisa. Muito bom. Precisa, porque os pacientes não têm como. Então, a gente precisa reconhecer no SUS esse problema. Então, o problema socioeconômico ele vai impactar nele chegar até o hospital Sim. para efetivamente cuidar e ter dinheiro para ir e voltar durante as sessões. Sim. Não é só Entra naquilo que cirurgia, eu né? comentei mais cedo, Tem né? os de outros ter problemas. risco. Então, isso vai impactar negativamente no custo do tratamento. Sem né? dúvida Que nenhuma. pode, infelizmente, tardar e chegar no nível em que não tem mais cura, que tu comentou. Então, a gente já sabe que a situação socioeconômica ela ajuda muito, né? Na verdade, ela influencia negativamente. Se fosse para a gente escolher assim 3 ações prioritárias, falar, olha, vamos focar nessas 3 ações assim para a gente focar no combate do câncer, foca pelo menos na diminuição, né, desse percentual que hoje em dia o nosso está lá em cima. Quais seriam para você as 3 ações prioritárias para a gente? Vamos lá. 3 ações prioritárias. A primeira, a gente vai ter foco na prevenção, então aumentar essa cobertura vacinal contra HPV. A segunda ação vai estar relacionada ao diagnóstico precoce, então efetivamente aumentar os nossos índices que estão baixos desse rastreio com o Papa Nicolau. E o terceiro, eu diria, encurtar esses fluxos, esses caminhos, deixar mais rápido esse atendimento para que a mulher consiga um tratamento mais precoce. Então, esse fluxo que eu falo é que a mulher consiga efetivamente chegar até o hospital e realizar o seu tratamento de maneira efetiva. Então, seriam 3 opções assim para melhorar e diminuir os nossos índices que estão muito altos, tanto de incidência quanto de mortalidade. Aquele paciente que já está com o diagnóstico na mão e tem dificuldade de chegar. Exatamente, eu preciso encurtar isso. Esse fluxo Esse tem que. fluxo. Isso daí, na verdade, é um problema geral, né? Tipo, não entra. É um geral que vai influenciar aqui no câncer de colo uterino, mas vai influenciar em todas as outras Sem doenças, né? dúvida. Desde uma simples quebra de osso, simples entre aspas, né? Mas até, né? E seu Pacheco me diz uma coisa, a gente sabe que a gente tá aqui para informar todo mundo, né? Mas se a gente fosse falar da desinformação, né? E dos mitos que tem sobre o câncer de colo uterino, quais são, tipo, os mitos que têm mais prejudicado esse nosso esforço de prevenção, digamos A assim? gente já falou aqui, né, Thaís, a questão da vacinação, né, que estimula, né, o início precoce da atividade sexual, né, que a vacina dói, né, isso aí É também, isso né, aí. isso tudo eles acham que a vacina dói, que o exame também de Papa Nicolau é doloroso, é perigoso, só mulheres promíscuas precisam fazer o exame, Nossa. entendeu? Então, que sintomas... Mas isso aí já vem da religião, né? E Já- olha que eu sou religioso, mas isso vem muito da religião, né? Ah, só quem. É verdade, isso é verdade, existe muita questão religiosa, e se eu não tenho sintomas, eu não preciso procurar tratar. Esse é o pior de todos. Esse é o pior de Esse é o todos. pior de todos. Não tenho sintomas, estou sentindo nada, o que é que eu vou fazer, né? Por que eu vou procurar o médico, né? Isso aí, acho que não só do câncer do colo uterino, como todo tipo de câncer, né? Não é preciso você Verdade. sentir as coisas para se Eu lembro cuidar. dos números do câncer de mama também, que é tipo, se a pessoa descobrir precocemente, a gente consegue salvar 9 de 10 mulheres, não é Sim, isso? sim. Se eu não me Sim. engano, é isso. Aí ainda assim tem uma taxa absurda É de. verdade. Enfim. Eu tenho uma outra pergunta agora para a doutora Thaís. Que estratégias educativas, especificamente, quais você considera mais eficazes para sensibilizar, né, as diferentes comunidades aqui da nossa região? Certo. A gente precisa primeiro ter noção de
qual acesso da educação essa comunidade tem, e aí eu vou Perfeito. começar a verificar o que é que eu posso lançar mão. São campanhas educativas? São vídeos? Se essa população ela tem acesso aos meios de comunicação, são vídeos educativos? São alguns mitos e verdades, algum tipo de dinâmica que vai ali reforçar essas informações? Mas como eu estou fazendo o mestrado, a gente tem uma coisa muito importante que a gente chama da metodologia ativa. Então, eu vou ali reconhecer o que essa pessoa tem de conhecimento e eu vou reforçar os pontos mais importantes. Então, eu vou ali primeiro identificar essa comunidade, ver as fragilidades e ver de que forma eu consigo abordar e chegar, certo? Entendi. Essa metodologia ativa ela é muito importante. Ela reconhece o conhecimento que todo mundo já tem, porque muitas pessoas têm acesso à internet, comunicação, mas eu vou ali dar de principal o que é que eu tenho que fazer para combater o câncer de colo de útero, por exemplo. Então, as estratégias que são mais pertinentes é aquela que é adequada para a população que está destinado. Então, eu tenho materiais específicos que são para a população ribeirinha, eu tenho materiais específicos que são para a população indígena, com a linguagem que eles aceitam e conseguem entender. Então, acredito que as mais eficazes são voltadas para esse âmbito, para que respeite a cultura, mas que também saiba identificar os tabus que precisam ser quebrados na nossa sociedade. Tá, e qual é o maior, tipo assim, tirando a gente tem que chegar lá com a informação, a gente tem que levar a informação num certo local. Quais são as outras formas? Porque esses locais, eles têm escolas, eles têm as comunidades, os líderes comunitários. Como seria, qual é o papel especificamente desses órgãos, né, digamos assim, não são órgãos, mas qual o papel da escola, especificamente, o papel dos líderes comunitários nessa prevenção? Posso responder? Pode, Então, claro. as escolas, a gente tem o papel ali de educar. Então, eu vou sensibilizar o mais precocemente possível para que essas pessoas elas já tenham ali o crescimento e desenvolvimento associando a esse conhecimento. Então, nas escolas, eu já preciso ali plantar a sementinha. A gente tem um programa que chama o Programa Saúde na Escola. Então, a gente leva lá os enfermeiros, os profissionais da saúde até a escola. A gente não pode obrigar que os professores eles tenham todas essas informações pertinentes na área da saúde, mas a gente pode Verdade. levar os profissionais até as escolas para ter as campanhas também com maior periodicidade. É uma coisa que a gente é muito visível na parte da universidade, por exemplo. Quando eu era universitária, a gente via muito isso, essa associação. Então, o papel da escola é ter ali, agregar os pais, os alunos, para que desde o crescimento ele já tenha essa informação Educação importante. sexual e preventiva nas escolas, né? Exatamente. É importante. Perfeito, doutor. Então, eu vou ter ali essas informações acerca de uma maneira que eles consigam compreender. Que os pais consigam compreender que não é algo que é promíscuo ou algo que vai prejudicar os seus filhos. As mídias, elas têm que barrar o que a gente chama de fake news, as notícias falsas, Sim, sim, combater sim. elas e ali prezar por notícias verídicas e verdadeiras, compartilhar lá as informações que são do Ministério, que são recomendadas por órgãos que são reconhecidos. E quanto às organizações comunitárias, é uma coisa muito importante. A gente tem o líder, né? O líder da comunidade. Ele é a pessoa que todos os outros conseguem escutar. E, além disso, os líderes da comunidade, eles conseguem influenciar as pessoas também. Então, é importante ir lá e fazer parceria, associação com os líderes da comunidade para poder trazer a Pode população pensar Fazer para essa rodas de informação. conversas, né? Essa, Rodas de conversas, oficinas, né? Os líderes comunitários podem fazer, podia podem pensar ajudar. numa campanha assim também, né? Sim, interessante também. De levar essas informações lá. Gente, é isso, né? Eu acho que Chegamos ao fim, Nath? chegamos ao fim. Queria agradecer principalmente você, doutora Thaís. Muito obrigado, viu, por ter vindo aqui. É uma honra tê-la conosco. Muito obrigado por todas as informações. Saiba que a gente está aqui de portas abertas também para lhe receber quando você precisar de qualquer coisa. Seu Pacheco, ele que tem que agradecer, na verdade, porque não vou nem agradecer a presença do seu Pacheco, porque enfim, Não, eu faço do NAC as minhas palavras também. Eu queria te agradecer, né, por ter participado e te conhecer e com tanto conhecimento importante, né? Nós unirmos nossos conhecimentos, eu como certeza. médico, você como enfermeira oncológica, foi assim, foi muito interessante. Podemos fazer mais rodas de conversa e outros certeza. temas, não só do câncer do colo uterino. Eu agradeço muito ao convite, eu me sinto honrada em participar, em conhecer vocês
e também conseguir levar mais essa informação para a população, que é certeza. tão importante. Então, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Maravilha. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos e vamos levar essas informações por aí. Então, quando a gente terminar de editar, compartilhem todos os nossos vídeos, que é que a gente possa chegar no maior número de pessoas possíveis e ajudar a erradicar não, né? Mas ajudar a diminuir, a A controlar controlar o Controlar. câncer de colo de essa útero. doença que é tão controlável, né? Se a gente conseguisse, enfim. Muito obrigado a todos. Até mais.